Olá, boa noite a todos. Estamos aqui para mais um encontro, nos prometidos de sexta-feira. Tentei fazer uma live mais cedo e deu umas bugadas aqui que não consegui direito não, mas agora nós estamos aqui juntos para nós refletirmos um pouco. Estamos estudando o Apocalipse. Paz, Michele, Cisa, Zete, Shalom, Shalom, Deus abençoe sua vida. Débora, paz, beijo, sobrinha, tudo bem? E estamos para estudar o Apocalipse, né? Já fizemos a introdução semana passada. Ingrid, paz para você. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a igreja de Éfeso, carta à igreja de Éfeso, e um estudo maravilhoso que nós vamos fazer de todo o livro do Apocalipse, incluindo as 7 igrejas da Ásia, né, que é muito importante nós estudarmos sobre estas igrejas, entender o propósito delas para a nossa vida, para o nosso tempo hoje, entender qual é o propósito do Apocalipse. Tem muita gente que vê o Apocalipse como um filme de terror, né? Tem medo do Apocalipse. Mas o Apocalipse ele é um livro que, como se fosse a conclusão de todo o resumo, de todo o escrito bíblico. E ele não é todo esse terror. Tem muita coisa nele que já aconteceu, tem profecia de duplo cumprimento, aconteceu parte no passado e algumas coisas acontecem agora. Existem os períodos da igreja que está relacionado a cada época da igreja em 7 dispensações. Os dispensacionalistas acreditam assim, né? Então é algo maravilhoso estudar o Apocalipse e descobrir exatamente nisso. E hoje eu estou começando exatamente com uma Bíblia nova que eu ganhei, ó, vou mostrar para vocês. A Bíblia Sagrada NVT, nova versão transformadora, né? Ela não tem uma linguagem como a linguagem da NVI. A NVI é a nova versão internacional, essa é a nova versão transformadora. Tem uma linguagem também que eu gostei muito da linguagem dela, e nós vamos estar lendo hoje com essa Bíblia também. E eu espero que você goste, que você tenha tempo de estudar conosco. Se quiser fazer algumas anotações, pode fazer. Alguma dúvida sobre o Apocalipse, pergunta, você coloca aí no comentário. E acompanha junto conosco que vai dar tudo certo. E eu tenho certeza que nós vamos crescer um pouquinho mais aprendendo sobre a igreja de Éfeso, né? A igreja que viveu um amor intenso, maravilhoso. E chegou um momento que foi preciso cobrar ela disso. E ela tem algumas lições para nós também. Paz seja contigo, Edna Coleto. Tudo bem? Dê abraço e a paz para João Batista, para os filhos. E isso é maravilhoso, podemos reunir nesta noite para nós refletirmos um pouco sobre o Apocalipse e mais precisamente sobre a igreja de Éfeso. Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa oportunidade de estarmos juntos nesta noite mais uma vez. Obrigado pela vida dos irmãos que já estão visualizando, aqueles que porventura ainda entrarão ou que assistirão depois desta live, que possam, Senhor, ter a certeza e convicção que estamos em um momento de aprendizado e vale a pena refletir e estudar a tua palavra para crescer na graça e no conhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem para nós, de todo o propósito do Senhor, de toda a bênção do Senhor, que possamos ser gratos a Ti e bendizer o Teu nome na beleza da Sua santidade. Amém? E bendito seja Deus. Amém? Se você puder acompanhar conosco. Amém, Edna. Dá abraço forte e paz para ele também. Apocalipse capítulo 2, versículo 1, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro.
Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. É uma mensagem linda, né? E ela encerra exatamente com uma grande, uma linda e maravilhosa promessa também de Deus para nós. E isso é que é interessante, nós temos essa convicção que podemos viver esta promessa. Ou seja, essa mensagem, o Apocalipse, ele tem um conteúdo que a gente poderíamos, assim, se você me perguntasse como resumir o Apocalipse em uma frase, eu diria para você: eis que venho sem demora. Seria exatamente isso a mensagem do Apocalipse. Por que essa mensagem? Porque João, ele tem a visão no momento de grande perseguição da igreja, no momento em que os cristãos da sua época estavam vivendo uma assolação terrível. E eles clamavam muito, vivendo a esperança da vinda de Jesus, eles clamavam muito por essa vinda. E a mensagem dele é: eis que venho sem demora. E para isso ele escolhe 7 igrejas, né? E pede para escrever para elas, para essas 7 igrejas, e cada uma tem uma história diferente, tem uma promessa, algumas têm uma repreensão, outras não, outras são aconselhadas a se arrepender de alguma coisa, mas ele faz questão de deixar uma mensagem para essas igrejas, uma mensagem de ânimo, de força, de vigor, e hoje nós temos a oportunidade e o privilégio de escolher entre a igreja de Éfeso, né, e descobrir como nós nos encaixamos nesse texto. Nosso tema hoje tem por título Éfeso, a igreja que perdeu o seu primeiro amor. Só nesse título a gente já começa a analisar uma coisa muito importante, muito interessante aqui. O que é perder o primeiro amor quando se trata de uma igreja, né? A carta está endereçada ao pastor da igreja, ao mensageiro, ao anjo da igreja. E o que é perder o primeiro amor quando se trata exatamente desse corpo congregacional, podemos dizer assim? Se nós olharmos para o início da nossa fé, para quando nós começamos, nós tínhamos um ânimo, um vigor, nós tínhamos um desejo enorme de fazer, de cultuar, de ler a Bíblia, de orar, né? E os trabalhos evangelísticos, então, né? Quando saíamos para fazer os trabalhos evangelísticos, cultos ao ar livre, quão maravilhoso é! Dávamos graças a Deus quando alguém nos convidava para fazer uma visita, era tão empolgante, tão maravilhoso, quando alguém nos convidava para poder ir. Né? Como era maravilhoso tudo isso! Mas de repente a gente perde esse calor, esse ânimo, esse vigor. A gente vai deixando de lado, algumas coisas vai tomando espaço na nossa vida, vai tomando espaço, e daqui a pouco o que era belo, o que era maravilhoso, torna-se um enfado, torna-se motivo de queixa, de reclamações. Nós perdemos o primeiro amor.
E a carta de Éfeso, ela vem exatamente nos ensinar 3 coisas. Primeiro, reconhecer que o amor está acima de todas as obras que realizamos no reino de Deus. Tudo que você faz para Deus, se não tiver amor, para de fazer. Pode parar, não fica preocupado. Ah, mas se eu parar, Deus vai pesar a mão, Deus vai me castigar, Deus vai me punir, Ele não vai me abençoar. Não, a bênção do Senhor é para todos os filhos. É melhor exatamente Deus te abençoar e você não está fazendo nada do que você está fazendo as coisas e achando que está certo, quando você está reclamando do que está fazendo, quando você está se queixando do que está fazendo, quando aquilo que você fazia com tanta dedicação, com tanto amor, hoje se tornou um fardo, um peso, porque já não existe mais amor nisso. É melhor parar, é melhor não fazer mais. Precisamos desejar conhecer Jesus, que é totalmente e perfeitamente o amor, né? Por quê? Porque ele vem na essência do amor de Deus. E como João disse, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E Jesus vem exatamente na essência desse amor, quando o texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então Jesus é a essência do amor de Deus por nós. Quando nós conhecemos a essência desse amor, na mensagem que Jesus prega, naquilo que Jesus ensina, nós vamos ter um conhecimento maior do que é fazer por amor. E aí, em terceiro lugar, nós conseguiremos empenhar-nos no trabalho para a obra com a motivação correta, que é o amor. Então, ou seja, se nós não tivermos esse amor, meus queridos, nós estamos parados. Porque o amor é como se fosse o combustível que nos impulsiona, que nos leva. Então, de repente, a gente está correndo numa esteira da academia, que corre... Quantos quilômetros correu hoje? 5 quilômetros, mas não saiu do mesmo lugar. Está no mesmo lugar. E nós não podemos permitir exatamente isso, que isso aconteça conosco. Nós temos que... uma das coisas exatamente que nos leva a viver essa perca desse amor no trabalho eclesiástico é quando nós começamos a apontar as pessoas dizendo, isso ninguém faz porque eu vou fazer. Se ninguém que se preocupa, porque eu vou me preocupar. Se ninguém toma a frente, porque eu vou tomar. Se ninguém vem, por que eu vou vir? E nós precisamos exatamente ter a certeza do nosso trabalho, da nossa dedicação, da nossa vida, no que nós temos para fazer, no que nós temos a exercitar e a dedicar na obra de Deus. Jesus, ele se identifica na igreja de Éfeso como aquele que tem nas mãos as 7 estrelas. Mas quem é Éfeso? Quem é Éfeso? Éfeso possuía o maior porto da Ásia Menor e era uma das cidades mais ricas da região. É tão interessante que essa igreja ela está exatamente numa cidade muito rica, numa cidade que tem um porto grande, ou seja, havia um movimento de pessoas nesta cidade. E mesmo assim eles continuavam, eles perseveravam no amor, no trabalho, um trabalho incansável, né? Um trabalho intenso, né? A cidade em Éfeso foi construído o grande templo dedicado à deusa Diana, mais conhecida como Diana dos Efésios, né? Em Atos capítulo 19, versículo 26 a 28, está tratando exatamente desse assunto, a queda desse templo, e onde as pessoas adoravam Diana, dizendo, grande é Diana dos Efésios. Estiveram pregando e trabalhando em Éfeso. Paulo esteve lá, né? Há uma carta que Paulo escreve para Éfeso. Áquila e Priscila trabalhou também em Éfeso. Apolo trabalhou em Éfeso. Timóteo e João, 5 pessoas levantadas por Deus para trabalhar nessa igreja. Mas eu imagino que a igreja de Éfeso era como uma daquelas igrejas que todo pastor quer dirigir. Todo pastor quer passar por lá. Todo pastor quer pastorear esta igreja.
Eu imagino exatamente que era assim, o amor, a dedicação, o que essas pessoas que passaram por lá falavam dessa igreja, levava todo mundo a dizer, se eu fosse para lá, se eu pastoreasse essa igreja. Eu posso imaginar quão maravilhoso era. O tema central dos primeiros 3 capítulos do Apocalipse parece ser Cristo no meio de 7 candeeiros. Esses 7 candeeiros representam as 7 igrejas. Apocalipse 7, versículo 20. A cada igreja, João é dirigido a escrever uma carta. Com esse número 7, aparece várias vezes no livro e é simbólico de perfeição, algo completo, né? Pleno. Então, podemos deduzir que as 7 igrejas representam a igreja de Cristo na sua história inteira até o fim do mundo, né? Os dispensacionalistas acreditam exatamente que cada uma dessas igrejas representa uma dispensação dentro do período da graça, né? Dentro desse período, desse espaço que nós chamamos tempo da graça, tempo da aliança renovada, e que cada igreja representa um período até chegar ao último momento, que é o momento do arrebatamento. E a primeira igreja a representar esse período é exatamente essa igreja de Éfeso. E quando nós observamos esta igreja, nós começamos exatamente a entender a importância econômica em que ela estava inserida. Era uma cidade próspera, porque tinha um mercado muito bom, tinha uma economia muito boa, né? Também tinha uma importância política muito grande, e também havia um grande templo dedicado a Diana dos Efésios, onde é como essa cidade, ela se parece um pouco com São Paulo. E ao invés de nós termos um porto grande aqui, nós temos um aeroporto internacional aqui. E aí nós temos o templo mais significativo para nós aqui seria o templo de Aparecida. Ou então o templo da Praça da Sé, vamos dizer assim, o grande templo dedicado. Então, e tem uma boa economia comparada exatamente a outras cidades no nosso país também. Uma potência política nós temos. Então, Éfeso seria mais ou menos como uma São Paulo. Diante disso, nós podemos ter uma noção do que era exatamente essa cidade. Aí Jesus se apresenta como aquele que conserva, ou seja, ele segura nas suas mãos as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros. Isto nos fala do controle absoluto que ele tem sobre a sua igreja. As 7 estrelas, ela pode representar os 7 líderes que estavam exatamente sobre as 7 igrejas da Ásia, né? E Jesus tendo eles nas mãos, ele dizendo assim, eu sou o mentor de vocês, eu sou exatamente o cabeça de vocês nesse aspecto. E aí eles trabalhavam sobre a liderança. E aí uma coisa que é muito interessante para nós, no decorrer do nosso estudo nós vamos refletir sobre isso e nós vamos entender. Por que uma igreja, por exemplo, como a igreja de Laodiceia, Cristo andava entre os 7 castiçais, a igreja de Laodiceia era um dos castiçais, ou candeeiro, ou lâmpada, tinha um líder, e esse líder estava nas mãos de Jesus. E mesmo assim, nós temos o exemplo de como viveu a igreja de Laodiceia. E outras igrejas também que tinham seus problemas. Isso mostra exatamente a fragilidade humana. Que mesmo estando com Jesus, mesmo ele sendo o nosso mentor, o nosso sumo sacerdote, ainda temos falhas. Precisamos rever algumas coisas na nossa vida, mesmo assim. Então, no capítulo 1, versículo 20, vai nos mostrar exatamente que ele é o líder de 7 líderes que está nas 7 igrejas da Ásia. Voltando a Éfeso, nós começamos a ver o elogio de Jesus a esta igreja. No capítulo 2, versículo 2 e 3, né, quando ele começa a dizer, olha, eu conheço o teu trabalho. Eu conheço o teu trabalho. Eu sei as tuas obras, né?
Eu sei tudo que você faz. Vi seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome, com paciência, sem desistir. Então ele está dizendo, eu te conheço. Eu conheço você, eu sei quem você é. Ele conhece as obras da igreja. E quando nós falamos exatamente de conhecer a obra, e quando ele conhece a obra, ele está dizendo, eu conheço o teu trabalho e sei que você é produtivo. Será que hoje Jesus nos vê como uma igreja que produz, uma igreja que trabalha, uma igreja que tem a alegria, o prazer de trabalhar? Será que o que nós fazemos no reino de Deus, nós fazemos com amor? Será que nós temos visão dentro da nossa perspectiva de vida, de como será a nossa vida ministerial, o que nós vamos fazer, o que nós desejamos? Será que nós desejamos o episcopado? São essas perguntas que nós devemos fazer quando Jesus está falando com uma igreja que trabalha, uma igreja que trabalhava com amor. A palavra grega que Jesus usa para trabalho significa labor. Era uma igreja que laboreava até a exaustão. Ou seja, trabalhava e não se sentia cansada. Ela ia até o limite, o último limite, e não se sentia cansada. Os crentes trabalhavam de forma intensa. Ou seja, a prioridade do reino de Deus para eles era muito grande. E diante disso eles perseveravam. Quer dizer, estavam constantes, firmes, diante das aflições e adversidades, das perseguições, aqueles crentes permaneciam firmes. Dentro da história, nós podemos ver que eles estavam passando por várias tribulações. Quando nós pegamos a história da igreja na época, nós vamos ver exatamente que o próprio Jesus tinha profetizado, tinha lembrado da profecia de Daniel para esse tempo, né? A desolação do lugar santo, ou seja, a destruição do templo, e aquele que estivesse no telhado não descesse para pegar uma coisa, fugisse de lá mesmo, e tinham que orar para que a fuga não fosse no sábado nem no inverno. Tudo aquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 23 estava acontecendo nos dias da igreja de Éfeso. Era uma tribulação, uma perseguição muito grande, mas ele estava dizendo assim, olha, mas mesmo assim eu tenho visto o seu trabalho. Mesmo assim eu tenho visto a sua intensidade sem se cansar, a sua constância, a sua firmeza. Eu conheço tudo isso. E conheço também a sua perseverança, né, em não suportar os maus. A igreja de Éfeso não aceitava falsos mestres, não aceitavam falsos profetas, não aceitava aqueles que, sendo libertinos, queriam implantar a imoralidade no seio da igreja. Eles não queriam isso lá. Eles lutavam contra isso. Será que as igrejas de hoje também trabalham exatamente combatendo essas coisas? Será que os líderes hoje e toda a sua equipe de trabalho está preocupado também em combater as heresias, as falsas profecias, os falsos ensinos? Será os libertinos que confundem liberdade com libertinagem, né? Será que a igreja está preocupada com isso? Em lutar, em enfrentar cara a cara com isso? Será que estamos? Mesmo que essas diferenças sejam pequenas diferenças para mais ou para menos, mas que de repente pode afetar profundamente o que Jesus ensinou. Porque às vezes nós ouvimos pessoas falar de tantas coisas que Jesus ensinou e fazer tantas interpretações erradas da Bíblia, e de repente a igreja glorifica, aplaude, e vem alguém de fora e traz uma mensagem que não tem nada a ver exatamente com a mensagem evangelística. Quando eu digo evangelística, não é do evangelismo, mas a mensagem dos evangelhos. E de repente a gente simplesmente, se fosse eu que fosse lá, eu não pregaria aquilo, mas não sou eu, né? Fazer o quê?
Mas nós temos que assumir essa posição dessa igreja. Não aceitar falsos ensinos. Não aceitar falsos profetas, libertinos. Nós precisamos nos levantar. Essa carta, ela estar aqui, ela tinha um endereço. Ela estava indo para uma das igrejas da Ásia, para o seu líder. Ele poderia ter destruído essa carta e ninguém nunca mais encontrado, mas ela foi encontrada. E hoje ela está nas nossas mãos e nós podemos analisar isso. Quanto cuidado pela doutrina! Os crentes de Éfeso submetiam à prova aqueles que se diziam apóstolos. Nós estamos cheios de apóstolos por aí. Será que de repente a gente só está abraçando, né? Porque são milagreiros, né? Mercantilistas da fé, né? Fazem coisas extraordinárias. Pessoas se empolgam com testemunhos, né? Contados, milagres daqui, milagres dali, curas daqui, curas dali, bênçãos materiais, coisinhas daqui, coisinhas de lá, e se empolgam com isso, né? Só que eles não. Eles vão pôr à prova esses que diziam ser apóstolos. E sabe o que descobriram? Eram mentirosos. Eram mentira o apostolado deles. Como a igreja hoje tem cuidado dos aspectos da doutrina bíblica? A igreja que você congrega tem se preocupado com isso? E quando eu digo a igreja, não só você olhar, mas o meu pastor, não. Os congregados mesmo. Tem ajudado o pastor exatamente nisso? Porque muitas vezes você olha e culpa só o anjo da igreja, mas a promessa é exatamente para a igreja inteira, porque ele começa com o anjo da igreja, mas termina, eu posso arrancar você de entre os castiçais, ou seja, de 7 castiçais, se você não se cuidar, pode ficar só um. Olha que terrível. Será que a igreja tem sido cuidadosa ou tolerante? Que opinião você tem para dar, para falar sobre isso? O que você diria? Então nós devemos refletir, pensar sobre isso. Qual cuidado nós estamos tendo? Qual cuidado? O que nós estamos fazendo? Né? Precisamos preocupar. Fidelidade diante da perseguição. Eu recebi um outro vídeo de uma pessoa, um áudio, de uma pessoa desesperada. Meus irmãos, vamos orar, porque lá no Nordeste os muçulmanos já estão evangelizando, já estão fazendo, vamos orar, chegou a hora, e chegou a... Aqui no bairro do Pari, em São Paulo, nós temos um templo islâmico. Desde 1920 que nós temos pessoas da religião islâmica aqui em São Paulo, no Brasil, em vários estados. Mas isso, se deve exatamente ao abandono que nós tivemos do primeiro amor. A não preocupação de viver o primeiro amor, de ter a certeza, ainda que eu morra, serei fiel. Ainda que eu venha padecer, eu serei fiel. Ainda que eu venha me angustiar, eu serei fiel. Ou seja, a igreja de Éfeso era uma igreja perseguida nos dias de João também. Provavelmente, como nós vimos na lista, ele foi o pastor dessa igreja e a perseguição começou com ele pastoreando essa igreja. E sabe o que acontecia? Eles eram presos, eram torturados, eram mortos porque se recusava a adorar o imperador romano. Adorar um homem, o homem exigia adoração e eles disseram não. Foi a época exatamente em que Epifânio assumiu e ele exige adoração, não o culto ao imperador, e eles se recusam e eles eram mortos. Muitos foram comidos, traçados por leões. Né? Lembra da canção? Eu queria ver a bravura dos crentes em plena arena enfrentando leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Lembra? Foi essa época, igreja de Éfeso. Era esse período, era esse tempo, era essa dispensação da igreja.
Era esse período histórico. Ele sendo arrastado pelas ruas, né? Quem nunca ouviu falar de Policarpo jogado dentro de um tacho de óleo quente? Pedro crucificado de cabeça para baixo. Foi o período exatamente em que a maioria dos apóstolos foram mortos. Do que nós temos medo hoje? Do que nós temos medo? Do que nós estamos preocupados hoje? Porque Jesus vai elogiar essa igreja, dizendo que mesmo diante da morte eles permaneciam fiel. Mesmo diante da morte, prefiro ser fiel. Será que nós somos fiéis? Será que seremos? Se realmente chegar como chegou em outros países, muitos dos nossos irmãos, a Nigéria, por exemplo, todo dia matam-se pessoas, todo dia queimam pessoas evangélicas, cristãs na Nigéria. Será que se chegar isso para nós, estamos prontos a ser fiéis, a conservar o nosso amor, ou nós vamos abandonar esse amor? Ainda em Apocalipse, nessa carta, eles tinham ódio à obra dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Era uma seita herética que dissimulava o pecado e a imoralidade. E Jesus, ele elogia a igreja porque eles combateram essa heresia, eles resistiram até destruir, acabar com essa heresia, acabar com tudo isso. Às vezes nós estamos vendo, olha, aquilo lá é heresia, eu vi isso e pela palavra de Deus eu tenho certeza, não foi isso que Deus falou, não foi isso que Jesus falou, não foi isso que Jesus disse, mas a gente deixa assim mesmo, tá tudo certo, tudo bem. Nós aprendemos uma coisa hoje, que tudo que as pessoas fazem errado aqui, eles vão prestar conta com Deus. Esses também iriam prestar conta. Esses também iriam dobrar os seus joelhos diante do trono branco. Mas não é por isso que a igreja deixou eles à vontade, fazer o que quisesse dentro da igreja, viver da forma que quisesse, plantar imoralidade, pecado dentro da igreja, porque iam prestar conta com Deus. Eles, não, vamos resistir e vamos tirar isso. E foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram. Então nós precisamos ter o mesmo conceito, olha. Ore, confia, preste atenção, se não está na Bíblia, é pura invenção. Temos que ter cuidado exatamente com as invenções que muita gente estão fazendo aí, muitas coisas. Hoje tem muitos amuletos, né? O evangelho brasileiro hoje, principalmente, queridos, infelizmente, no meio pentecostal e o intermediário de Pentecoste e neopentecoste, né, neopentecostais, traz um sincretismo religioso para dentro da igreja. O que é um sincretismo religioso? Pega exatamente algumas coisas dos cultos litúrgicos de outras seitas, de outras religiões e trazem para dentro da igreja. Materiais ungidos, água benta e tantas coisas, novenas, e trouxe tantas coisas, tanto da religião hindu tem um pouco, da religião dos índios tem um pouco, do catolicismo romano, da religião africana, de cada uma tem um pouco, que se forma exatamente essa igreja evangélica com esse sincretismo religioso. Olha, traz aqui a sua chave, deixa eu ungir a sua fotografia, eu vou ungir sua peça de roupa, você vai levar um pedaço da minha gravata, esse lenço aqui é ungido, essa rosa é consagrada, isso aqui é não sei o que, olha o pão ungido, olha a água ungida, olha não sei o que, todo esse sincretismo religioso nós temos visto hoje dentro da igreja e ninguém combate, ninguém fala nada, todo mundo aceita, porque milagre, queridos, aprenda uma coisa, milagre é uma questão de fé, não de material. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Milagre é uma questão de fé. Jesus disse que tudo o que pedirmos no nome dele. E na oração do Pai Nosso, ele ensina nós falarmos em segredo com Deus. Não apresentar nada. Falar. Verbalizar os nossos anseios em segredos com Deus. É isso que nós
precisamos fazer. É isso que você precisa fazer. E é isso que você precisa se levantar como mulher de Deus e combater isso também no seio da igreja evangélica. Eu não estou dizendo, na sua congregação, na sua... Onde você souber exatamente que é a igreja evangélica, que tem um povo ali que está buscando o reino de Deus, que quer morar com Deus, você vai lá e fala para eles, tem alguma coisa que está errada. Ali em Éfeso, o preço pago pela ortodoxia foi alto demais. Sabe por quê? A igreja era zelosa. Ela combatia os erros. Ela combatia o pecado. A penetração dos falsos profetas, dos falsos mestres. Caiu no espírito de crítica, de suspeita e de amargura. Ou seja, ela sofreu. Ela sofreu. O zelo pela pureza doutrinária facilmente degenera em rancor contra todos que divergem. Nasceu-se um rancor dentro daquela igreja. E aí sabe o que acontece? O preço pago pela ortodoxia foi alto demais. Eles perderam aquele primeiro entusiasmo, aquela alegre comunhão que marcava os seus primeiros dias. Aquele desejo de trabalhar, aquele desejo de fazer, de agir, de progredir, de crescer, vendo a igreja, bons pastores como nós vimos, Áquila, Priscila, Timóteo, João, Paulo, bons pastores que aquela igreja tinha. Eles tinham aquele entusiasmo, aquela alegria toda, mas quando a perseguição se tornou mais acirrada, quando eles começaram a ser confrontados por aqueles que eles criam piamente, que eles queriam viver de verdade, quando isso aconteceu, aí eles começaram a se desanimar, começaram a esfriar. E é exatamente por isso que Jesus manda, diz para eles, João, escreve para eles dizendo, lembra onde você caiu e volta a praticar aquela essência. Volta à essência. Volta à essência. Ei, qual era a sua essência? Qual era a sua essência? Qual era a minha essência? Qual era a nossa essência? Será que nós vivemos ainda essa essência? Será que nós temos esse prazer? Você pode... Existe crente hoje que eles são crentes saudosistas, sabia? Olha, irmão, eu me lembro no ano 1900, lá vai bolinha, quando a gente ia para a vigília. As vigílias acabavam 6 horas da manhã, era 2 horas de joelho orando e chorando na presença de Deus. Oh, tempo bom, parecendo aquele rap lá, né? Que tempo bom, que não volta nunca mais, né? E vivendo exatamente isso. Não, só que o conselho para nós hoje é exatamente isso. Vai lá e traz de volta, resgata, traz de novo. Vamos voltar de novo. Quantas manhãs se levantou cedo para ir para a escola dominical, se lembra? E ia para a escola dominical, fazia o almoço no sábado à noite, já deixava tudo prontinho, guardado, ia para a escola bíblica, chegava meio-dia, 1 hora, dependendo da distância entre a igreja e a casa, e quando chegava lá, o que fazia? Esquentava a comida, comia, todo mundo alegre, feliz. E aí, quando era a noite, voltava para o culto, celebração, junto com a família, culto de ceia do Senhor, tudo maravilhoso, tudo lindo, era tão bom. Hoje, eu até ia para a escola bíblica, mas eu me atrasei, acordei atrasado. Mas é porque não tem escola bíblica. Não. Por que não tem escola bíblica? Será que não já começou uma escola bíblica na igreja, na sua congregação, e de repente não tem mais aluno? Nós perdemos. E aí o que acontece? Como nós vamos combater os falsos mestres se nós não temos exatamente o conhecimento do certo e do errado, do que é verdadeiro e do que é falso? Para nós termos o conhecimento, nós precisamos crescer nele, crescer no conhecimento. Antes crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós precisamos. Salmo 1, bem-aventurado é o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Jesus, conversando com o seu povo, ele dizia: vocês examinam as Escrituras porque vocês cuidam ter nela a vida eterna. Nós precisamos examinar.
Nós precisamos buscar, precisamos resgatar isso. Eles tinham mestres bons, eles valorizavam as mensagens que Paulo pregava, que João pregava, que Áquila pregava, que a Priscila ensinava, que Timóteo pregava. Eles valorizavam isso de tal forma que quando alguém chegava lá pregando alguma coisa que não era aquilo, eles não acreditavam. E eles resistiam, pode parar, não é isso, nós não aprendemos assim, é diferente. Nós tivemos bons mestres aqui que nos ensinaram. De repente você teve mestres que ensinou você a orar, que ensinou você a ler a palavra, que ensinou você a ir para a escola bíblica, que ensinou você a ir para o culto de oração durante a semana. Você teve pastores que te ensinou isso, pastores que falou, olha, amanhã nós vamos ter ciclo de oração, tá? Nós vamos ter oração, convido todos para vir. Pastores que ensinou isso para nós. Aí de repente vem alguém que não tem mais isso e a gente simplesmente... Não importa. Como assim? Como assim? Vamos mudar essa história? Vamos mudar esse conceito? Vamos enxergar a coisa totalmente diferente? Nenhuma ortodoxia pode tomar lugar do amor, pois deixar de amar é deixar de viver. Ame, seja ortodoxo, ame a palavra, ame tudo, mas ame, faça com amor. Cuidado para você não materializar isso, criar uma raiz de amargura no coração, porque... Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer, ixi, eu nem vou para a igreja hoje, porque já sei que vai ser, já sei que lá vai ser assim, já sei que vai ser desse jeito. Não, vai, não mistura as coisas, cuidado com a ortodoxia, com aquele pretexto de santidade que não pode ser compartilhado com os outros. Não, eu estou tão santo, tão puro, que eu não vou nem entrar naquele grupo para mim não me contaminar. Quando eu poderia ser assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Olha a diferença disso. Olha a diferença. É aí que nós temos que ir, é aí que temos que estar lá. É aí que nós temos que nos dirigir para lá. Não, eu posso ir, eu quero estar lá, eu vou e vou ajudar. Nós precisamos fazer isso. Como é fácil substituir a comunhão com Cristo e em Cristo pela operosidade, pelos trabalhos. De repente as coisas que nós fazemos na igreja acabam apenas sendo trabalhadores do Evangelho. Quantos trabalhadores do meu Pai têm pão com abundância? Ou seja, nós chegamos lá, Ele nos recebe como filho e nós passamos de filhos a trabalhadores. Para só ter pão com abundância. Porque a perca desse primeiro amor, dessa essência, nos leva exatamente a viver isso. E não podemos permitir que isso aconteça conosco. Não podemos. Três coisas. Primeiro, lembra, tá? Porque a primeira coisa que acontece na nossa vida é esquecer. A gente esquece quem nós éramos. Na essência deste amor. Uma vez que lembrou, arrependa-se. Arrependa-te. Arrependeu? Volta. Volta lá para o início. Volta para a essência. Você ainda consegue. É o mesmo Espírito Santo que ainda está com você. É o mesmo Espírito que ainda habita em você. Jesus faz a promessa à igreja que obedece. Ao final de cada carta ele usa a expressão: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso que quer dizer, quem ouvir, pratica. Nós estamos ouvindo, vamos voltar. Vamos voltar. Vamos voltar a fazer, tomar a frente daqueles cultos. De repente, está aqui comigo ou vai assistir esse vídeo depois, você foi um dirigente do ciclo de oração, uma mulher de Deus, uma grande profissional
profetiza, uma profetisa de verdade, um profeta que dirigiu o culto de oração na igreja, um grande mensageiro, um professor da EBD, e de repente já não vale mais a pena, eu cansei e tal, não sei o que. Vamos voltar, gente? Vamos voltar à essência? Vamos amar isso? Vamos buscar esse amor de novo? Vamos praticar? A promessa é dada ao vencedor, porque poder se alimentar da árvore da vida. A árvore da vida aparece primeiro em Gênesis 2:9. Seu fruto faria o homem ser mais próximo, mais parecido, mais semelhante a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ser mais perto, mais parecido com Ele. E agora Ele está dizendo, olha, se você se arrependeu, eu vou te levar a comer da árvore da vida. Você vai estar mais perto, mais parecido comigo de novo. Você não vai abrir mão dessa promessa, vai? Você não vai abrir mão de comer da árvore da vida simplesmente porque você não quer mais voltar ao primeiro amor, não é? Ou seja, o que nós aprendemos com a igreja de Éfeso? O que nós aprendemos? Qual o erro fundamental dela que nós não vamos praticar? Mas aí nascem umas perguntas bem pessoal. Eu tenho produzido frutos para o reino de Deus? Você que está aí, tem produzido frutos para o reino de Deus? O que você faz cresce o reino? O que você faz constrói o reino? Você já descobriu qual é a sua vocação, o seu chamado? O que você ama fazer e você está fazendo? Nós vivemos uma vida tão sedentária, tão corriqueira, tão corrida, que nós abrimos mão de fazer coisas que nós fazemos para Deus. Eu vejo professoras de escola de crianças na igreja que não atuam mais. Se vê músicos que não tocam mais, cantores que não cantam mais, membros do grupo de jovens que já não faz parte mais do grupo de jovens, simplesmente, não vou fazer mais não, não vou fazer mais não, porque esse povo marca não vem, porque isso, porque aquilo, e nós damos tantas desculpas como se Deus estivesse dizendo, isso mesmo, você tem razão, bateu o martelo, é justo, tá certo. Ei, eu quero voltar aqui, deixa eu abrir aqui o texto de novo, porque tem uma coisa aqui que eu quero deixar bem enfatizado para mim, para você que está assistindo a live. Olha, o versículo 2, ele diz exatamente assim, olha, sei de tudo o que você, singular, pessoal, você faz. Então, cada vez que nós lemos essa carta, ele está dizendo, ele está falando com a minha pessoa. Quando eu leio aqui, você, ele está falando comigo. Quando você me ouve falando você, ele está falando com você. Ele não está falando com o outro que não quer nem saber, ele não está falando com quem não está me assistindo agora ou quem nunca vai ver esse vídeo. Ele está falando com você. Ele está falando comigo. Está na hora de você se levantar e praticar, fazer o que você sabe fazer de bom para o reino. Amar o que você faz. Está na hora de fazer isso. Porque senão ele vai tirar você. Ele diz aqui na carta, ei, arrependa ou virei subitamente até você. Está escrito aqui, lá no versículo 14. A partir do versículo 14, olha só o que ele diz. Contudo, eu tenho contra você algumas queixas. Isso é para nós, tá? Você tolera em seu meio pessoas cujo ensino é semelhante ao de Balaão. Todas as cartas que ele vai falar, ele vai dizendo exatamente você. Arrependa-te e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Você quer que ele tire você? Você quer que ele apague a sua luz?
Está escrito na minha Bíblia, na sua Bíblia, exatamente isso, queridos. Então não permita isso. Se levanta. Hoje, agora, enquanto você está me ouvindo, nesse exato momento, tome a posição. Deus, amanhã eu começo. Não dá tempo eu começar hoje, não estou no culto hoje, amanhã eu começo. Amanhã eu já vou chegar na igreja, procurando o meu pastor e dizendo, pastor, chega. Eu preciso voltar à essência. Eu preciso voltar às primeiras obras. Eu não quero ser arrancado do seio da igreja. Da igreja que vai comer da árvore da vida, tá? Não é mudar de congregação, não é sair da denominação e para outra. Isso acontece constantemente. É da igreja que vai comer da árvore da vida que ele vai arrancar. Porque ele está dizendo, eu vou vir, então é quando ele vir que ele vai fazer isso. Como tenho me conduzido diante da posição dos inimigos de Deus? Como? Nós lutamos as guerras de Deus? Somos um Davi na nossa geração? Por que um Davi? Davi, quando viu Golias zombando de Deus, ele diz, quem é esse incircunciso que se levanta contra o Deus dos exércitos de Israel? Golias, naquele momento, Davi estava vendo o inimigo de Deus, e não apenas do povo ou da sua família. E ele vai guerrear uma guerra de Deus. Tenho sido intolerante diante de condutas reprováveis, encobertas pelo... todo mundo faz. Ou seja, alguém está fazendo alguma coisa errada, você fala uma coisinha, aí ele fala, todo mundo faz. Aí já que todo mundo faz, então você também vai fazer. Então tá, todo mundo faz isso errado. Será que nós estamos chegando neste ponto? Se estamos, precisamos mudar. E mais. Como tenho agido diante de heresias, seitas e doutrinas que surgem? Tenho permanecido acomodado ou tenho feito alguma coisa para mudar? O que tenho dito a falsos mestres que querem introduzir o mundanismo na igreja? Trazer para a igreja tudo aquilo que ele não pode defender na palavra de Deus. E por fim, como está o meu primeiro amor? E a última que eu quero que você reflita. Jesus retiraria desta cidade, do seu bairro, da sua rua, o seu candeeiro, a sua luz. Ele ofuscaria, apagaria a sua luz, no seu bairro, na sua rua. De repente as pessoas que hoje vê você resplandecendo, brilhando, daqui a pouco não vê mais. Será que isso aconteceria? Poderia isso acontecer? Reflita sobre isso, para que nós possamos tomar uma posição. Conquanto não devemos ser remissos em combater erros morais e doutrinários, devemos tomar muito cuidado para que nossas lutas não caiamos na triste situação em que chegou a igreja de Éfeso. Lembra de onde você caiu. Temos que ter cuidado para não cair. Aquele que está de pé, cuide-se que não caia. Devemos lutar contra princípios errados. Mas lembrar do que Paulo disse na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 13 a seguir. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Nós não vamos lutar contra pessoas. Nós vamos lutar contra os princípios errados que as pessoas estão vivendo. É isso que nós temos que lutar. É aí que está a nossa guerra, a nossa batalha. Eu espero que, mais uma vez, esse estudo de hoje tenha edificado a sua vida. Você que vai estar assistindo depois essa live, que você também possa assistir até o final e ser edificado. Você possa compartilhar com alguém, colocando em cima, olha, assista, é muito importante. Não é a questão de fama, não, é a mensagem mesmo que precisa chegar. Não é a minha imagem. Se eu pudesse fazer isso aqui de áudio e as pessoas ouvissem o áudio, eu faria. Não é a minha imagem que tem que chegar, é a mensagem. Tá? Para que nós possamos edificar quantas mais vidas forem possíveis, despertar quantas mais vidas forem possíveis, para que nós possamos mostrar para elas como é bom ter a essência do primeiro amor. Amém? Que Deus te abençoe no nome do Senhor. Até a nossa próxima live. Eu tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso, uma bênção, tá bom? Para a nossa vida. E com certeza
nós vamos crescer, nós vamos aprender muito com isso, até chegar ao final desse estudo sobre o Apocalipse, tá bom? E aí você está convidado para no próximo você vir, e nós estamos fazendo isso às sextas-feiras, então próxima sexta-feira nós vamos estar aqui com o Apocalipse. Na quarta-feira nós vamos estar com uma live diferente, mas na sexta nós vamos estar com o Apocalipse, tá? E aí nós vamos crescendo cada vez na graça e no conhecimento do Senhor, e praticando isso. Não basta tão somente ouvir e não praticar, tá bom? Precisamos praticar. Que Deus te abençoe no nome do Senhor. Tenha uma boa noite, tenha um sábado abençoado. E lembra-se, domingo é dia de ir para a escola dominical, começa logo. Olha, domingo é dia de ir para a escola dominical, vamos voltar, retornar à nossa essência, retornar o primeiro amor, e depois da EBD, voltar para casa, almoçar com a família, né? E depois, quando é à noite, você voltar para o culto de novo, estar junto com os irmãos, cultuando, adorando a Deus, e fazendo isso exatamente porque, por amor. Não coloque isso como um fardo, um peso. Olha o que ele disse para essa igreja: lembra do seu primeiro amor, você perdeu o seu primeiro amor, volta lá e se levanta no mesmo lugar onde você caiu e pratica as obras que você praticava lá no início. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. E se você gostou, comente que você gostou, que é bom, se é bom continuar, se você está aprendendo, comenta. Isso é muito bom, porque você colocando aí que você gostou, que foi maravilhoso o estudo, outras pessoas vão dizer: opa, se foi maravilhoso eu vou assistir para mim ver. E aí outras pessoas também vão assistir e vão crescer também no conhecimento, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus.